Olá, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso encontro Escute Aqui. Eu quero dar uma saudação especial a todos, que bom poder cumprimentá-lo nesta noite. Espero que você esteja aí preparado para escutar a palavra de Deus, porque ela tem uma mensagem muito especial e importante para os dias de hoje. E eu estou feliz porque você está aí. E eu estou feliz porque posso compartilhar um pouco da palavra do Senhor com você. Você é muito especial, você tem sido o meu objeto, o meu alvo de oração, tenho orado por você, pelos seus desafios, mas em especial para que a palavra de Deus possa calar fundo o seu coração. Eu quero convidá-lo para louvar ao Senhor neste momento. Vamos cantar, exaltar o nome de Deus com este louvor. Eu gostaria que você cantasse nesta hora também. Este é um momento oportuno para orar. Eu quero lhe convidar para orar conosco nesta hora. Aonde você está, feche os seus olhos e vamos buscar e clamar a presença de Deus conosco no estudo desta noite. Obrigado, Pai querido, por mais estes momentos que estamos reservando para o estudo da Bíblia Sagrada. Nesta noite, nós vamos tratar de um tema muito importante, que às vezes gera um pouco de preocupação às pessoas. Por isso, nós precisamos muito da iluminação do Espírito Santo. Nós oramos também, Senhor, por aqueles que estão acamados, enfermos, hospitalizados, aqueles que estão com dificuldades profissionais e financeiras. Existem muitas pessoas que enfrentam conflitos familiares e dificuldades no trato com os seus filhos. Por favor, Senhor, de forma muito especial, que o Senhor venha visitar, que o Senhor vá ao encontro desta pessoa que precisa do lenitivo, do conforto, da esperança,
O Senhor é um Deus que pode. E é por isso que nós, neste momento, nos unimos com algumas dezenas de teus filhos, nesta prece, buscando dos altos céus a tua bênção, buscando o poder, o Espírito Santo, para que Ele molde e trabalhe em nossa vida. Que o Senhor nos dirija nos próximos minutos e que o teu nome possa ser exaltado, quer através desta prece, do louvor que acabamos de cantar e da mensagem que haveremos de ouvir. Que o Senhor nos dirija nesta hora, eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. É sempre muito bom louvar a Deus, é sempre muito bom engrandecer o nome do Senhor, por isso nós vamos ouvir uma mensagem de adoração ao nosso maravilhoso Deus. Escute aí.
tomei-o no seu desejo, em nome de Jesus, amém? Deus seja louvado por esta inspiradora mensagem. Agradecemos a Stephanie. E neste momento eu quero lhe convidar, como sempre faço, a pegar a sua Bíblia, aonde ela estiver. Se ainda não pegou, eu dou esse tempo, vai lá, pegue a palavra do Senhor, e é importante que você nos acompanhe. Eu não gostaria que você apenas recebesse a informação. O nosso objetivo, além das informações, é que você também localize os livros, acompanhe o texto para ver se de fato é tal qual você tem ouvido. E além de você aumentar a sua capacidade de absorção, você também vai ter mais habilidade. Pegue uma caneta, anote os textos à margem da Bíblia ou na contracapa, e você tem essas anotações, com certeza elas serão úteis em alguns momentos. Mas você gosta de prestar conta se há algum tema em que há muita discordância? As pessoas, na sua grande maioria, não gostam de prestar conta ou dar satisfações, não é assim mesmo? E há um estudo na Bíblia, e é o que nós faremos hoje, é o tema sobre o juízo. E o juízo nada mais é do que um momento, um encontro com alguém onde haveremos de prestar contas. E quando se fala de juízo no meio cristão, percebe-se uma preocupação. As pessoas, tanto quanto possível, evitam tratar desse assunto. E alguns até imaginam e questionam que talvez o juízo seja uma criação das igrejas para gerar temor e medo. Na realidade, o juízo não deve preocupar aqueles que estão conscientes de como ele vai ser efetivado. O juízo não deve ser motivo de preocupação. Primeiro, dentro da justiça divina, o Senhor estabeleceu o juízo para que estabeleça o critério de cumplicidade com aquilo que é legal, com aquilo que é justo. Portanto, nós encontramos na Bíblia, e se você for lá no capítulo 17 de Atos, você vai ver o que a Bíblia ensina sobre o juízo e quem é que estabeleceu o juízo. Quem é que estabeleceu o juízo? Essa é uma pergunta interessante, não é? E a Bíblia do Senhor, lá em Atos, capítulo 17, a Bíblia Sagrada, no verso 31, nos dá uma resposta, e eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Quem é que estabeleceu que um dia vai existir o juízo? Olhem só o capítulo 17 de Atos e o verso 31, eu leio o seguinte: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O que a palavra de Deus nos revela aqui, meu querido irmão, meu amigo, de que Deus estabeleceu o juízo, o Senhor escolheu um varão e destinou esse varão para que ele então pudesse efetuar o julgamento. Deus é o Criador. Se Deus é o Criador, isto demonstra de que Deus quer atender os seus reclamos. E se há algo que nós temos aspirado, é por uma vida justa, para que sejamos reconhecidos por aquilo que fazemos, que sejamos reconhecidos pelo nosso bom senso, pelo nosso comportamento cristão. Vivemos em um mundo onde as injustiças elas são constantes e nós somos vítimas das injustiças. E Deus estabeleceu o juízo para que se cumpra os propósitos de amor, de misericórdia, sobretudo para aqueles que são injustiçados. E agora a pergunta é: o que Deus vai julgar? O que Deus vai avaliar? No livro de Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, e você pode ir porque esse texto ele é interessante. Eclesiastes, você pode me acompanhar aí? Vamos tomar a palavra do Senhor e buscar no livro sagrado a resposta para estes temas
que tem gerado algum desconforto para alguns cristãos. Eclesiastes capítulo 12 e o verso 14 diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Olhem só que mensagem poderosa é essa, né? Embora é uma mensagem muito explícita, muito transparente, mas causa desconforto para alguns. Por quê? Muitas vezes, amigos, você há de convir comigo que, como cristãos, temos a tendência de nos enganarmos. Às vezes nós achamos que não somos vistos, não somos reconhecidos, não somos identificados. Nesse acerto de contas que teremos com o Senhor, que age com justiça, com amor, com misericórdia, vai colocar em evidência todas as suas obras. Por mais que você tente ocultá-las, por mais que você tente se esconder, por mais que você fique empurrando esse compromisso com o Senhor, em algum momento, na sua história, em algum momento, haveremos de prestar contas. Não importa se essas obras são boas ou más, não importa se essas obras estão em evidência ou escondidas. A palavra de Deus, e você me acompanhou, você ouviu, você leu, está dizendo que Deus haverá de trazer a juízo todas elas. Não importam quais sejam, não importa quantas sejam. E aí, uma outra dúvida que algumas pessoas... existem pessoas que vão comparecer e outras não? E eu faço a pergunta, quantas pessoas comparecerão perante o juízo? O Senhor nos responde. Paulo, quando escreveu a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, se você for lá, você vai ver a resposta a este questionamento. 2 Coríntios, no capítulo 5 e o verso 10, eu leio o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 10, e lá diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Percebem aqui? Quantas pessoas vão estar diante do juiz? Ou quantas pessoas comparecerão perante o juízo? A palavra de Deus está muito clara, não está? Todos, não importa se a pessoa tem feito coisas boas ou se a pessoa tem feito coisas más, mas estaremos perante o juiz. Quem é o juiz? Em algum momento da minha vida, bem lá atrás, na minha história, no meu início do meu ministério, eu tinha um carrinho simples e por algum motivo alguém estava desapercebido, bateu no meu carro. E naquela época, naquele momento, na cidade em que morava, na região em que estava, todo acidente de trânsito era levado até o juiz. Todo, não importa se era pequeno ou grande. E eu fui conduzido. E eu não me lembro, o tempo passou, eu não me lembro quem exatamente havia batido no meu carro. E quando eu cheguei lá no fórum, eu estava tranquilo, não conhecia o juiz, mas havia no corredor alguém que caminhava de um lado para o outro, estava tenso, preocupado. E quando fui chamado para comparecer perante o juiz, eu percebi que aquela pessoa que andava de um lado para o outro era aquela que havia batido no meu carro. E ali estávamos dois diante do juiz. Um que havia sido a vítima e o outro que provocou o acidente. Um estava tranquilo, o outro estava agitado. E o agito dessa outra pessoa é porque, por algum momento, por um descuido, ele bateu em meu carro. E ele estava preocupado com as consequências. Normalmente, quando nós temos faltas, quando nós transgredimos, quando nós desobedecemos, quando nós ignoramos as orientações do Senhor, normalmente gera em nós esta preocupação em relação ao juízo.
Mas quando você entender o que a Bíblia fala de quem estará do outro lado, o juiz, eu acredito que você vai ficar mais tranquilo. Por quê? O Evangelho de João, no capítulo 5 e o verso 22, o Evangelho de João, no capítulo 5 e o verso 22, diz assim: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Quem será o juiz à luz do texto que acabamos de ler? Jesus. E Jesus haverá de julgar. E é interessante você entender também que Jesus, ele passou por este mundo, ele passou por esta terra. Ele sabe a intensidade que o pecado provoca, ele sabe a dor que o pecado desencadeia no ser humano. Nada melhor do que alguém que conhece os dramas, as dificuldades do ser humano. Jesus, ele estará do outro lado. Ele estará olhando para você, obviamente, sempre com muita ternura, sempre com muito amor, sempre com misericórdia. No entanto, ele está do outro lado, mas ele também é um Deus justo. E ele haverá de avaliar a sua situação à luz daquilo que você fez, à luz daquilo que você realizou em sua vida, quer sejam boas, quer sejam más. E, naturalmente, ele haverá de dar uma sentença justa. E você quer saber que a Bíblia apresenta a sentença? No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e agora no verso 46. É uma mensagem aqui um pouco forte, mas define que nós teremos um julgamento, define também que haverá um juiz, define também as consequências. E os atos de Jesus como o juiz serão atos de extrema justiça. E eu leio lá em Mateus capítulo 25 e o verso 46 o seguinte: E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Encontramos aqui dois destinos completamente diferentes. Um grupo castigado com consequências eternas e o outro grupo direcionado para desfrutar aquilo que Jesus havia proposto quando veio a esse mundo, deu a sua vida e deu a todos nós a certeza da eternidade, de uma nova vida, de uma nova terra. Isso não é muito interessante? Não é interessante saber de que no julgamento haverão dois grupos com sentenças distintas? Um grupo sofrerá as consequências para todo sempre do castigo, e o outro grupo vai receber as benesses da eternidade, aquilo que Jesus bondosamente veio oferecer a todos nós. Esta será a sentença. Mas é interessante também apresentar a você nesta noite, a Bíblia apresenta algumas fases deste juízo, e eu quero compartilhar com você, né? Existem 3 fases que nós encontramos na Bíblia que comporá este juízo. E eu gostaria que você me acompanhasse aí para descobrir quais são estas fases. No Apocalipse, no capítulo 14 e o verso 7, nós encontramos a primeira fase do juízo. Capítulo 14 e o verso 7, lá diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui vemos, queridos, que este juízo, ele deve ser anunciado. Ele deve ser pregado. Esse juízo nós encontramos lá o seu início apresentado na maior profecia do livro de Daniel, no capítulo 14. Lá nós encontramos a profecia das 2.300 tardes e manhãs.
nesta profecia, nós descobrimos que ao final dela começa o chamado juízo investigativo. É o momento onde nós temos a oportunidade de escolha entre o certo e o errado. É o momento em que o Espírito Santo está trabalhando em nosso coração, nos avaliando, nos analisando. O Espírito Santo ele está nos conduzindo para toda a verdade. Esse juízo ele está acontecendo agora. E esse juízo ele vai nos acompanhar até momentos antes da volta de Jesus Cristo. Esta é a primeira parte do julgamento, o juízo investigativo. Daniel 8:14, ele afirma, ele nos mostra de que ao final dessa profecia começaria o juízo investigativo. Nós temos a segunda fase, está em Apocalipse capítulo 20 e o verso 4. Apocalipse capítulo 20, o verso 4, diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, escutem aqui, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Há aqui a segunda fase do juízo. Que juízo é esse? O juízo comprovativo. É o juízo aonde nós vamos avaliar, nós vamos analisar. Esse juízo ele começa com a volta de Jesus e termina quando a cidade santa descer lá do céu para esta terra. Nós conhecemos esse período, e a Bíblia assim nos diz, como o período de 1000 anos, ou o milênio. Nós estaremos lá no céu. Jesus prometeu, quando Ele voltar, Ele nos levaria para a sua casa, e nós vamos ficar lá no céu durante 1000 anos. Há 3 curiosidades neste juízo, que é conhecido como comprovativo. 3 curiosidades. A primeira delas é a certeza de que eu e você estaremos lá. Essa é a primeira curiosidade. A segunda é, quando você estiver lá, você vai descobrir pessoas que você não imaginaria que poderiam estar lá. E a terceira curiosidade desse juízo é que você vai se dar conta de pessoas que você imaginava que poderiam estar lá e não estarão lá. Portanto, amigos, esta é a segunda fase do juízo. O primeiro é o chamado investigativo, o segundo, comprovativo. E agora nós vamos para a terceira fase do juízo, que está em Apocalipse capítulo 20 e o verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Sabe como é chamado essa fase do juízo? Juízo executivo. Esse juízo ele vai acontecer após o milênio, quando a cidade santa descer, os ímpios, sob o comando de Satanás, eles marcharão contra a cidade, tentarão destruí-la. No entanto, a Bíblia nos diz que vai descer fogo do céu e os consumir. Este é o chamado juízo executivo. Então, queridos, nós haveremos de enfrentar estas 3 fases. A primeira delas, nós estamos vivendo, que é o juízo investigativo. Você ainda tem oportunidade de mudar, de aceitar, de reconhecer as suas faltas e submeter à ação de Deus. Diante destes textos e destas orientações divinas, a pergunta é: e agora? O que você deve fazer? Eu quero compartilhar com você 2 textos para finalizarmos esse estudo. O que você deve fazer? O primeiro deles é o Evangelho de João, no capítulo 5 e o verso 24.
O que você deve fazer? Escute aqui comigo, Evangelho de João, no capítulo 5 e o verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Querido irmão, querido amigo, você que está aí e talvez fique um pouco apreensivo com o julgamento, com o juízo, o que temos que fazer? Nós temos que crer em Jesus Cristo, aceitá-lo como nosso Salvador. Ele é o juiz e vai julgar todas as causas de maneira equilibrada e muito justa. Você tem que ouvir a palavra do Senhor, você tem que aceitar a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor te orientou e te orienta, você deve recebê-la, colocá-la em prática em sua vida. E agora, aceite a Jesus, passe a ter uma vida pessoal com Jesus Cristo, tome-o como seu juiz e Ele haverá de assumir a tua causa e dar a justa sentença. Há um segundo ponto que eu quero destacar neste momento, que você precisa fazer, está em Eclesiastes. Vamos lá? Lá no Antigo Testamento, Eclesiastes capítulo 12 e o verso 13. O que você deve fazer? E o texto sagrado diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. De tudo que você tem ouvido, a síntese: tema a Deus. O temor a Deus a quem a palavra se refere não é ter medo do Senhor, não é se angustiar com o Senhor, é reconhecer como o Senhor de sua vida, é tê-lo como a luz iluminando o seu caminho. O segundo passo desta síntese é observar as leis de Deus, observar as orientações. Nós queremos viver um cristianismo onde eu não preciso fazer nada. A gente quer viver um cristianismo onde só queremos receber. E a palavra de Deus lhe diz neste momento, através desse texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, a síntese de tudo que você tem ouvido até o momento é reconhecer o Senhor como o Senhor de sua vida e observar os seus mandamentos. E o texto diz assim: este é o dever de toda pessoa, é o nosso dever, é um privilégio reconhecê-lo como o Senhor de nossa vida. Não gostaria você, neste momento, de tomá-lo como o Senhor de sua vida e dizer: pastor, ore por mim, eu preciso dar esse passo, eu preciso assumir esse compromisso com a palavra de Deus, esse compromisso com o Senhor Jesus. Alguns se sentem impotentes quando se trata de assumir um compromisso com Cristo. Alguns estão tão presos às suas coisas do dia a dia que não tem coragem de abandonar o seu histórico passado e permitir que Cristo reconstrua uma nova história. A palavra de Deus nesta noite está dizendo: filho, vá ao encontro de Jesus e Ele fará de você um homem e uma mulher mais do que vencedores. Que Deus te abençoe e a graça do Senhor repouse sobre você. Eu quero lhe convidar agora para orar, para que Deus lhe conduza com passos firmes e que você caminhe lado a lado com o Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Obrigado, bom Deus, por esta oportunidade de estudarmos a palavra. Obrigado porque as Escrituras nos revelam que todos nós haveremos de enfrentar o julgamento, mas o Senhor haverá de fazê-lo com justiça e dará a recompensa conforme as nossas obras e as nossas ações. Que possamos, desde agora, nos rendermos às ações do Espírito Santo e nos entregarmos aos cuidados do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Que o Senhor abençoe esta pessoa que acaba de ouvir esta mensagem. Que o Senhor venha capacitá-la, restaurá-la, restabelecê-la no nome de Jesus Cristo. E que ela viva em paz, contigo e com as pessoas ao seu redor. Nos dê a tua bênção, nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. Que o Senhor te acompanhe nesta noite e você tenha uma semana abençoada. Um forte abraço.